Senhor, mesmo seu lugar, eu preciso expressar a Deus, aleluia. Lembra de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ache 2 irmãos ou 3 irmãos que você não encontrou com ele essa semana, ou com ela essa semana, ou esses dias, para você dar um abraço nele e dizer que bom que você veio, estou feliz por você estar aqui. Vamos sair do seu lugar, líderes que estão aqui, pastores, envolva-se no meio da membresia, do povo da igreja. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Acho um local confortável para você sentar. Abra comigo sua Bíblia em livro de Gênesis, capítulo de número 2. Vamos mergulhar em uma revelação, em um estudo da palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 2. Uma saudação especial a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso culto profético sobre restauração financeira. E esse é um tempo onde Deus vai trabalhar com as nossas finanças. E também uma saudação aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Vamos aplaudir o Senhor por esses irmãos que estão nos acompanhando. Saudação a vocês da internet. Deus abençoe a vida. Seja prosperado pelos caminhos em nome do Senhor. Que aplauso mais feio. Vamos melhorar esse aplauso. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos meditar em Gênesis capítulo de número 2. Quando você chegar em Gênesis capítulo 2, diga amém. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo de número 2. E versículo de número 8, aos que estão anotando todos esses dias na terça-feira, estamos aqui em um projeto, em uma campanha, em um seminário de 7 terças-feiras, ou de 7 temas, onde o assunto é restauração financeira. Estamos trabalhando por 3 semanas, contando com essa que estamos aqui agora. A primeira semana falamos de autoridade financeira, a semana passada falamos sobre vínculos financeiros, e hoje vamos falar sobre a restauração do trabalho honesto. Vamos mergulhar dentro disso aqui e ouvir o que o Espírito Santo quer nos falar aqui essa noite, sem querer seguir muita coisa do que eu escrevi ou anotei aqui, mas simplesmente nos movendo para ouvir o que o Espírito Santo quer nos falar e caminhar em cima disso. Então comecemos pelo começo. Gênesis 2:8. Disse a Bíblia... O que a Bíblia disse? E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Diga, Deus fez um jardim. Vamos lá, irmãos. E colocou nesse jardim o homem que havia formado. Versículo de número 15, disse a Bíblia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden,
Para qual motivo? Os que estão lendo aí comigo, para que Deus colocou esse homem nesse jardim? No versículo de número 15 diz que era para cultivar e guardar, ou lavrar e guardar. Versículo de número 19, do capítulo 2 ainda de Gênesis, disse a Bíblia: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Só um aleluia. Eu mais uma vez estou com intercessão aqui na minha frente, é mais rápido. Quero ler também uma outra fundamentação bíblica, dessa feita em Novo Testamento, o livro de Efésios, capítulo de número 6. Venha comigo, por favor. Os que tiverem facilidade de achar um texto bíblico, ajude o irmão do lado que tem menos facilidade de encontrar. Efésios está depois de Gênesis. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 5. É o que vamos ler. Efésios, capítulo 6, versículo de número 5. Quando você chegar em Efésios, diga amém, me sinalize, me dê um feedback. Efésios, capítulo 6, versículo de número 5. Está escrito o seguinte, na palavra de Deus. O tema ou o subtítulo nessa leitura, para mim aqui é: os servos e os senhores. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se fosse ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, algum trabalho honesto, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Balance a sua mão, diga glória a Deus. Balance a mão direita, diga glória a Deus. Balance a mão esquerda, diga aleluia. Mão direita, diga glória a Deus. Mão esquerda, diga aleluia. Balance as duas mãos, diga glória a Deus, diga aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus. Quanto mais dizemos glória a Deus, aleluia, a linguagem do céu, e provocamos a presença de Deus nessa linguagem. Glória a Deus. E alguém vivo aqui para dizer glória a Deus. Eu quero falar de trabalho aqui hoje. E estudar algumas coisas na Bíblia sobre trabalho é muito importante. Precisamos restaurar esse princípio. É uma lei. Nós precisamos ser restaurados financeiramente. Porque a nação do Brasil vai sofrer, se é que eu posso usar essa palavra, sofrer, vai experimentar um sacudimento apostólico e profético tremendo, vai experimentar um avivamento tremendo. Quando eu estou dizendo isso, nação do Brasil, parece que eu estou tão longe. Deixa eu botar isso dentro da sua casa. A tua família vai experimentar um avivamento tremendo da parte do Senhor. Deixa eu colocar isso melhor para você. Teus parentes que ainda não servem a Deus quererão servir o Senhor. Deixa eu aproximar isso ainda mais de você. Avivamento não é pessoas caindo ou levantando. Não, avivamento é quando pessoas têm vontade, sede pela palavra de Deus, sede por estar na casa do Senhor, fome e sede por Deus. Quando eu estou dizendo de avivamento, eu estou dizendo que na minha família e na tua família haverá gente sedenta pela palavra de Deus, haverá gente que terá fome por Deus, haverá gente que não será enganada pelas artimanhas do diabo, haverá pessoas que quererão o Senhor. Se tivesse alguém vivo aqui, já teria dado glória a Deus. Como se isso é uma verdade, e o é, esse avivamento que a nação do Brasil vai experimentar também será um avivamento que vai incluir nossa vida financeira. Porque não haverá avivamento sem finanças. O Senhor vai restaurar também nossa vida financeira. Põe a mão no ombro de alguém e diga: eu estou botando a mão no ombro de alguém. Não, mais alto, para gritar mais alto. Eu estou colocando a mão no ombro de alguém.
que vai prosperar tanto, mais tanto, que vai sempre me convidar para pagar uma janta. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Nunca haverá restauração financeira na vida de alguém sem trabalho honesto. Tem que trabalhar, precisa-se trabalhar. Trabalho honesto é o canal que Deus usa para mandar dinheiro para nossa casa. Precisamos trabalhar, não tem outra escapatória. Quantos estão comigo? Põe a mão nesse alguém e fala, você precisa trabalhar. Amém ou não amém? Foi Deus que criou o trabalho, irmãos. Muita gente acha que foi o diabo, não foi não. O diabo criou a preguiça. Não o bicho, porque o bicho preguiça também foi Deus que criou. Mas o diabo resolveu fazer de alguma maneira com que as pessoas não trabalhassem, porque o diabo sabe que cada vez que alguém trabalhar, ele terá uma recompensa financeira. Verdade. Vou repetir isso, irmão. Trabalho gera recompensa financeira. Então há um movimento do inferno grande de fazer as pessoas serem desocupadas e ficarem constantemente desocupadas. Não é problema você ficar desocupado, mas ficar desocupado de domingo a domingo é um problema. É ou não é? E tem uns que estão de domingo a domingo e outros de janeiro a janeiro. E fazem anos que isso acontece na vida dele. Claro que tem demônios aí envolvidos nesse negócio, precisa ser liberto desse negócio. Precisa se trabalhar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus falou que trabalha e o pai dele também trabalha todo dia. Jesus trabalha, irmãos. E o pai também trabalha. Então precisamos trabalhar. O trabalho não foi uma ideia do inferno. O trabalho foi uma ideia de Deus. Deus idealizou isso como um canal para mandar recursos para a nossa vida. Agora, a Bíblia Sagrada nos afirmou nesse texto que acabamos de ler, de Gênesis capítulo 2, e versículo de número 8, que Deus colocou o homem no jardim do Éden. Quantos estão aí em Gênesis 2, 8 comigo? Deus colocou o homem no jardim do Éden. Aí onde eu estou lendo. Agora, você lê o texto é muito interessante, porque diz a Bíblia que Deus acabou de formar, né? Deus está formando ali, forma o jardim e coloca o homem no jardim. A minha pergunta, lendo esse texto, no versículo 8, é: para que Deus colocou esse homem aí? Alô? Quantos estão aqui? A pergunta é: Deus faz um jardim maravilhoso, que é o tamanho de um país, nós sabemos disso hoje, não é um pequeno jardim, o tamanho de um país. Deus coloca o homem ali dentro, para quê? Para viver do bom e do melhor, é isso? Deitadinho na rede, maravilha, quando ele queria água de coco, chamava um macaco, uma girafa, e me dá, era isso? Não. Leia o versículo 15. Para que Deus colocou esse homem aí dentro? Quantos estão aí comigo? Lá está o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem aí no jardim para lavrar e guardar, ou cultivar e guardar o jardim. Olha, o homem não está ali à toa. Deus não fez aquele jardim e colocou o homem para ficar lá de perna para cima, sem fazer nada, empinando pipa do domingo a domingo, de janeiro a janeiro. No meu tempo, empinar pipa era um pecado ferrenho, violento quando eu era criança. Empinar pipa não é um pecado. O pecado é empinar pipa de domingo a domingo, de janeiro a janeiro. Isso é um grande pecado, porque vai virar uma preguiça e isso não gera dinheiro para ninguém. Mas, para isso, Deus colocou o homem ali, para cultivar, para guardar. A palavra cultivar, aí, no original hebraico, significa desenvolver. Desenvolvimento do jardim. A primeira coisa que Deus coloca o homem ali e o trabalho que Deus deu para ele é para desenvolvimento do jardim. Eu estou te dando um jardim, você precisa agora fazê-lo ser um jardim que tenha desenvolvimento e que tenha proteção. Guardar aí tem a ver com isso. Desenvolvimento e proteção. Vamos lá, coloque a mão no nome de alguém. Já que ele veio aprender aqui hoje, a palavra de Deus nos ensina, coloque a mão e diga: Deus colocou o homem no jardim do Éden para desenvolvimento do jardim e para a proteção do jardim. Olha, tem coisas muito poderosas que Deus está fazendo com o homem nesse momento, colocando ele ali para esse motivo. Para haver desenvolvimento e proteção, esse homem precisaria trabalhar e muito. Sim ou não? Não tem como desenvolver e não tem como ter proteção se não tiver muito trabalho. Precisa de muito trabalho. Não tem outra maneira. Então precisamos de muito trabalho.
E então aqui eu aprendo algumas coisas muito interessantes. Desenvolvimento financeiro e proteção dá trabalho, sim ou não? Claro que dá. Claro que dá. Se quiser algum desenvolvimento no empreendimento que você tem, na empresa que você está, você vai ter que ralar muito, tem que trabalhar muito. Irmãos, nada acontece de graça para ninguém. Nem as bênçãos que nós recebemos é de graça. Ou não é? O que é a bênção de Deus? É a aprovação de Deus sobre nós. Para Deus nos aprovar, eu preciso fazer alguma coisa. A reação que Ele faz, quando eu ajo, a minha ação de cumprir a palavra dEle, gera uma reação dEle sobre mim, que é a bênção dEle. Nem a bênção de graça, eu tenho que fazer alguma coisa. Nada acontece de graça. Então precisamos de muito trabalho. A responsabilidade que Deus deu ao homem no jardim do Éden tinha duas ênfases: desenvolvimento e proteção. Repita isso 3 vezes: desenvolvimento e proteção. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu tenho que chacoalhar você hoje, porque eu vou dizer algumas coisas aqui sérias. Vim com a cara feia hoje? Não? Eu queria vir com a cara bem séria, para dizer umas coisas bem sérias. Porque precisamos trabalhar, de verdade. Se queremos, precisamos trabalhar. E precisamos de recurso financeiro. Precisamos trabalhar. E quando alguém precisa de recurso financeiro e não trabalha, qual é a outra escapatória? Vocês sabem. Então, considere o Éden. A simbologia que eu queria que você pensasse comigo é a seguinte: considere o Éden como se fosse a tua renda financeira. Teus 10 mil reais por mês. Aleluia! Glória a Deus! Teus 10 mil reais por mês é o Éden. E Deus pega você e coloca dentro desse Éden. Para fazer o quê? Lavrar e guardar. Isso significa que você precisa desenvolver e proteger. É exatamente o que está acontecendo com a nossa realidade hoje. Aqui está um princípio bíblico, irmão, sobre restauração do trabalho. Todo trabalho honesto que Deus fez e nos coloca nele tem uma responsabilidade. Tem um peso de responsabilidade. Ele faz um trabalho que nos coloca nele. Tem um peso de responsabilidade. Precisamos desenvolver financeiramente e precisamos proteger nossa família. Amém ou não amém? Precisamos disso. Todo o trabalho honesto que Deus deu a Adão para ele desenvolver lá no Éden, conforme essa experiência que eu estou lhe contando aqui, teve uma recompensa. Ele acaba de trabalhar, Deus coloca ele no jardim. Alguns dizem que trabalho foi ideia de diabo. Não é verdade, foi Deus que idealizou. Ele trabalha e tem uma recompensa. E aqui eu aprendo a segunda lição. A primeira lição é: toda vez que Deus me der um trabalho, vai ter uma responsabilidade. Eu preciso desenvolver financeiramente esse trabalho e eu preciso proteger esse trabalho. E todo trabalho que eu realizar aqui tem uma segunda lição que podemos subtrair daí desse texto. Uma segunda lição é que todo trabalho que eu fizer haverá uma recompensa de Deus. Agora tem uma notícia para te dar muito interessante. Em Gênesis capítulo 2, aí no versículo 19, você está comigo ou não? O Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo. Forma todos os animais do campo e traz para que Adão veja como os animais iriam chamar. Adão tem que botar nome em todos os bichos. O macaco que você conhece hoje foi macaco desde o início. A girafa que você conhece foi girafa desde o início. O hipopótamo, o rinoceronte. Quem mais você conhece? Esses caras aí. Todos esses foram o mesmo desde o início. Botar nome dá trabalho. Quantos aqui já tiveram filhos? E dá trabalho botar nome? Dá ou não dá? Você tem que ficar analisando o nome. Aqui, seguinte, brasileiro não gosta muito disso. Brasileiro põe qualquer nome porque, sei lá, que é legal. Às vezes põe nome até que é do padroeiro, da padroeira. Põe o nome porque é novela, põe o nome porque é programação. Brasileiro faz essas coisas. Não nós aqui, alguns brasileiros fazem essas coisas. Na verdade, os judeus têm outra ideia para pôr nome. Eles querem saber o significado do nome. Aleluia. Então, botar um nome dá trabalho. Adão, naquele dia, tinha um grande trabalho. Ele tinha que olhar cada animal e ficar pensando, como vai chamar esse cara? Por que ele não chamou o hipopótamo de elefante? Ou de girafa? Por que ele não deu o nome para o leão de cobra? Aqui uma cobra.
Cada animal tem o seu nome. Ele está ali individualizando cada animal. Isso vai dar um trabalho só para Adão mesmo, que tinha a mente 100% de uso. Então ele tem um trabalho violento naquele momento. Agora, o que é interessante é que ele vai ter uma recompensa. E aí está, versículo de número 20. Disse a Bíblia que ele deu nome a todos os animais, mas para ele não se achava um auxiliador a que ele fosse idôneo. Então Deus fez cair um pesado sono sobre ele, e ele adormeceu. E quando ele adormeceu, tomou o Senhor uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor tomou, Deus fez uma mulher bonita, não mais que a minha, mas fez uma mulher bonita, só perdia para a minha mulher. Vocês estão tão quietinhos hoje? Ninguém disse nada, então é assim mesmo, é isso aí mesmo, mãe, é exatamente isso. Deus fez uma mulher bonita, a Eva, e entrega para Adão. Sabe que outra lição eu aprendo nesse local? A lição que podemos subtrair daí desse texto é que Deus recompensa o trabalho honesto com suprimento da principal necessidade da família. Vou explicar isso melhor. Toda vez que você fizer um trabalho que Deus mandou você fazer, nem sempre Ele te recompensa com dinheiro. Aleluia. Acho que eu vou falar para o lado de cá agora. Para o lado de cá mais rápido. Irmãos, toda vez que você fizer um trabalho honesto, nem sempre a recompensa é dinheiro. Aleluia. O lado de cá também vai melhorar agora. Sabe por quê? Deus recompensa não com aquilo que você acha que necessita. Deus recompensa com a principal necessidade que você tem. A principal necessidade de Adão naquele dia não era dinheiro. A principal necessidade dele não era carro, não era casa, não era cura, não era bens. A principal necessidade dele era uma mulher. Aleluia. Amém. Amém. Toda vez que você desenvolver um trabalho honesto para Deus, Ele te recompensa suprindo a tua principal necessidade. Vamos, levando sua mão aqui hoje, irmãos. Qual é a sua principal necessidade aqui hoje? Se você sabe que a sua principal necessidade pode ser saúde, pode ser cura, pode ser dinheiro, pode ser um bom emprego, pode ser carro, pode ser uma boa casa. Se você sabe que tem uma necessidade, você precisa desenvolver bem feito o trabalho que Deus te deu. Você precisa multiplicar esse trabalho, fazê-lo ser um trabalho honesto. Porque quando você faz um trabalho honesto, Deus te recompensa suprindo a tua principal necessidade. Alguém levanta a mão, alguém diga glória a Deus aqui nessa noite. E nem sempre a principal necessidade é dinheiro. Sim ou não? Tem gente que tem um montão de dinheiro, mas não tem cura. Então a principal necessidade dele não é dinheiro. É ser curado. Tem gente que tem um montão de dinheiro e o casamento está sendo destruído. Então a principal necessidade dele não é dinheiro, é restauração do casamento. Tem gente que tem muita saúde, muito dinheiro, e os filhos estão se perdendo para o vício. Então a principal necessidade dele não é dinheiro. Verdade. Então olha que revelação poderosa que o Senhor está nos dando nesse texto. Quando você desenvolver o trabalho que eu te dei, quando você multiplicar esse trabalho e fizer esse trabalho honestamente, eu supro a principal necessidade que você tem. Amém. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, trabalhe honestamente. Deus vai recompensar você suprindo a tua principal necessidade. Trabalhe honestamente. Eu vou chegar lá, fica tranquilo. Amém ou não? É claro que quando essa principal necessidade é suprida, o dinheiro também vem junto. É ou não é? Adão tinha uma principal necessidade. Qual era? Alguém me repita? Uma mulher. Ali já tinha um monte de fêmea, mas não era uma mulher. Tinha zebra, tinha girafa, tinha macaca, tinha leoa, tinha um monte de fêmea, mas não era mulher. E Deus disse, a Bíblia diz que ele criou macho e fêmea. E Adão precisava de uma mulher. Então, quando Deus supriu essa necessidade, também vem provisão financeira. Então, toda vez que você fizer um trabalho, e eu fizer um trabalho honesto para Deus, Ele recompensa suprindo a principal necessidade. E quando essa principal necessidade está suprida, também vem recurso financeiro. Se agora alguém perto de você, diga, eu estou tocando em alguém que vai desenvolver um trabalho honesto para Deus. E Deus vai recompensá-lo, suprindo a sua principal necessidade. E é por isso que esse irmão do meu lado vira e mexe, vai semear na minha vida.
Aleluia! Agora eu queria te mostrar um negócio interessante. Você está falando assim, olha, eu entendi que eu preciso fazer um trabalho honesto, tenho que desenvolver financeiramente esse trabalho, tenho que fazer um trabalho diferente. A ideia é, agora você precisa anotar, como desenvolver e proteger o trabalho honesto. Anota. Como desenvolver e proteger o trabalho honesto? Vou te dar, das minhas anotações, 5 pontos. Só. Um é que você precisa fazer, como eu preciso fazer. Irmãos, essa ministração aqui falou com o meu coração, ministrou minha vida. Eu preciso acertar detalhes assim como você precisa, sobre trabalho honesto. E isso falou no meu coração. Número 1, se você quiser proteger essa renda que Deus te deu, ou esse trabalho honesto que Deus te deu, desenvolver financeiramente esse trabalho, precisa estabelecer um organograma administrativo. Olha, irmão, ainda que você venda, sei lá o que, qualquer coisa que seja, precisa estabelecer um certo, nem que seja pequeno, organograma. Quem é o dono, quem é o gerente, quem é o supervisor, quem são os funcionários, quem são os clientes. Se essa coisa, pelo menos pequena, não ficar claro, nós não prosperamos, não desenvolvemos financeiramente. Se você resolve querer fazer tudo, as coisas não acontecem. Precisa estar claro ali quem manda, precisa estar claro ali quem é o gerente, precisa estar claro quem é o supervisor, quem é vendedor, quem é funcionário, quem é cliente. Essas coisas precisam ficar claras. Por que eu estou ensinando isso a vocês aqui hoje? Porque daqui vai sair negócios milionários, eu tenho certeza disso. Porque daqui sairão negócios poderosos. Os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres sairão negócios poderosos. Número 2. Posso sim. Posso repetir uma filha pediu, então é um pedido atendido. Como desenvolver e proteger o trabalho honesto? Número 1, estabeleça um organograma administrativo. Você precisa fazer isso. Isso pode ser uma igreja, isso pode ser um trabalho, isso pode ser em casa, isso pode ser... Não interessa. Você precisa estabelecer um organograma administrativo. Por exemplo, na empresa que você trabalha deve ter um. Quem é o dono, quem é o gerente, quem é o supervisor, quem são os funcionários, quem são os clientes, deve ter um organograma administrativo. Isso é interessante ter um organograma. Não é? Número 2, agora pode? Número 2, você precisa, e eu também preciso, me esforçar para suprir as necessidades principais de cada supervisor nesses organogramas. Precisamos nos esforçarmos para isso, para suprir as principais necessidades desses supervisores. Vai dar uma trabalheira, mas é aí que vai gerar recurso financeiro. É aí que vamos prosperar. Nos esforçar para suprir as principais necessidades de cada um desses supervisores. Número 3. Buscar auxiliadores ou cooperadores idôneos. Buscar gente idônea. Irmãos, sabe por que aconteceu e acontece, né? Muitos roubos e muitas coisas? Porque muitos chefes, muitos donos de empresa contratam gente que não é idônea. É verdade ou não é? Contratam pessoas que não são idôneas. E pessoas que não são idôneas vão dar trabalho. Não vão trabalhar. Vão dar trabalho. A Bíblia diz que quando Deus trouxe Eva não era simplesmente uma mulher. Ela era uma mulher auxiliadora idônea. Aleluia. Ela era idônea. Então precisamos desenvolver isso. Buscar gente idônea para trabalhar do nosso lado. Buscar auxiliadores idôneos para trabalhar do nosso lado. Cooperadores idôneos. Número 4. Eu vou rápido, porque ainda não é o que eu nem comecei a pregar ainda. Estou só querendo um fundamento aqui. Ainda vai cair um fogo aqui. Aleluia. Tremendo. Número 4. Seja uma pessoa de aliança. Diz a Bíblia que o Senhor, está escrito aí na palavra do Senhor, que o homem deveria ser um homem de aliança. Deixará o homem, se unirá a mulher e será um homem só a sua carne. Não é? Alguém de aliança. Precisa ser uma pessoa de aliança. Gente de aliança recebe correções. Gente de aliança caminha diante do Senhor. Gente de aliança. Precisa ser um líder de aliança. Aliança com Deus, aliança com o cônjuge, aliança com a família. Hoje essa palavra aliança está até banalizada, né?
E como eu vi o apóstolo Géser ministrar ontem, os casais vêm no altar, fazem voto diante de Deus, clamam diante do Senhor, prometem céus e terra, etc, etc. O primeiro problema que existe, eles se separam. Por quê? Porque essa questão de aliança está banalizada em nossos dias. Glória a Deus por alguns casais. O pastor Nilton fez 18 anos que casou com a Jane. Glória a Deus. Eu fiz 20 anos que casei com a mulher mais linda do mundo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Meu pai, 40 e nem vou contar para vocês quantos, que é muitos anos. Aliança, no meio dessa banalização de aliança toda, ainda tem gente que acredita numa aliança. Não é? Aliança com uma igreja. Irmão, nós temos que parar com essa onda de ser de casa. Nós temos que ter uma igreja, um local que é a nossa casa, um endereço, alguém que são nossos pastores, alguém que é a nossa paternidade, alguém que são nossos discipuladores. Precisamos ser gente de aliança. E número 5, como desenvolver e proteger o trabalho honesto. Cumprir o ciclo da restauração do trabalho honesto. E eu vou explicar isso depois lá no final, eu falo aqui. O ciclo da restauração do trabalho honesto. Repete para o seu irmão, se ele vai querer cumprir isso, como desenvolver e proteger o trabalho honesto, repete para ele. Você precisa estabelecer um organograma. Vamos lá, ajuda aí. Grite mais alto. Você precisa suprir as necessidades de cada um dos supervisores em esse organograma. Número 3, você precisa buscar auxiliadores idôneos. Quando vocês começarem a empresa bilionária de vocês, vou falar para o lado de cá. Quando vocês começarem a empresa milionária de vocês, não contrate funcionários que não sejam idôneos. O presbítero Jefferson foi fazer uma entrevista. E quando chegou na entrevista, o pessoal olhou a carinha dele, aquela carinha. Só viram a carinha, não viram daqui para baixo. Se viram daqui para baixo, eles iam perceber que ele era um pouquinho mais maduro, por causa da conquista. Olharam o rostinho dele e o pessoal ficou pensando, será que isso aí? Que será isso? Aí ele, para autenticar sua idoneidade, disse, eu sou casado, tenho 3 filhos, participo de uma igreja, sou líder numa igreja. Aí os olhares... Você quer essa idadezinha? Aqui está, minha esposa está aí embaixo, se quiser conversar com ela, meus filhos também, etc. Que coisa poderosa, contrário de gente idônea. Amém. Gente que não é idônea dá trabalho. É verdade. 4, repete para o seu irmão, seja uma pessoa de aliança. Vamos lá. E 5, depois eu vou explicar no final dessa mensagem. Diga para o seu irmão, cumpra o ciclo da restauração do trabalho honesto. Do trabalho honesto, tá? Depois eu vou te explicar que ciclo que é esse, que aí eu acredito que vai ser minha mensagem, você vai dar glória a Deus. Amém? Onde estão os empresários desse local? Glória! Onde estão os homens e as mulheres de negócios, os milionários desse local? Nasce 19 a 20 milionários todos os dias no Brasil. Hoje nasceu mais 19 ou 20 milionários no Brasil. Quem sabe que nessa década você vai ser um deles? Vou falar para o lado de cá que está mais rápido. Quem sabe nessa década você vai ser mais um deles? Glória, eu creio. Estão dando entrevistas agora. Você viu as reportagens agora? Os pastores milionários. Glória a Deus. Os caras que são os mais ricos do Brasil. Vocês viram ou não? Alguém viu essa reportagem? Essa reportagem é fichinha do que vai acontecer daqui para frente. Glória a Deus. Daqui para frente não vão mais entrevistar pastores. Vão entrevistar agora os crentes, filhos de Deus, membros das igrejas. Aleluia! O que aconteceu com você, irmãozinho? Aleluia! O que aconteceu com você? O que aconteceu? Eu vou te contar o que aconteceu. Amém ou não? Amém. Agora, é interessante você notar que trabalho é uma provisão de Deus. Deus nos dá uma provisão. Senhor, eu preciso da tua provisão, eu preciso do teu trabalho. Preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da minha casa. Trabalho é uma provisão, é um meio que Deus estabeleceu. Não é resultado do pecado de Adão, porque Adão trabalhava antes do pecado. Alguém um dia me disse assim, poxa, se Adão tivesse pecado, a gente estava comendo mamão sem fazer força. Alô? Nós estávamos na boa hoje. Quando eu chegar no céu, eu vou pegar ele e vou dar uma surra. Irmão, trabalho não foi resultado do pecado. Antes do pecado, antes da queda,
Adão já trabalhava. Por exemplo, você lê o texto que nós acabamos de ler aí, ele está botando nome nos animais antes da queda. Tudo isso antes da queda. Então o trabalho não foi um resultado do pecado de Adão. E é interessante você perceber que é a graça de Deus que gera trabalho honesto para a nossa vida. Aleluia. Porque nas empresas por aí afora, em muitos outros locais, tem muitas oportunidades de fazer um trabalho desonesto. Mas a graça de Deus, diga, a graça de Deus, vamos lá, diga comigo, a graça de Deus. A graça de Deus nos faz, ou gera em nós o desejo de desenvolver um trabalho honesto. Vou ser honesto, apesar da proposta que está aqui na minha frente. Amém ou não? Amém. Agora, é interessante também você notar que o livro de Efésios diz que todo trabalho que um crente desenvolve, tem que desenvolver esse trabalho, encarando ele como um ministério que Deus lhe deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, só eu vou voltar para o lado de cá, porque o lado de cá está mais animado, vira e mexe. O que está acontecendo? Vocês combinaram? Foi isso? Vou repetir isso. Um crente, toda vez que vai desenvolver um trabalho, tem que desenvolver esse trabalho encarando como um ministério que Deus lhe deu. Quando ele encara como um ministério, as coisas são diferentes, as coisas funcionam diferente. Não, mas eu trabalho aqui não é igreja, então não é ministério. Muito pelo contrário, você é crente e você é sacerdote em qualquer local que você está. E quando você está no local que você está desenvolvendo o trabalho que Deus mandou você desenvolver, isso é um ministério. Isso é um ministério. E que eu vou dar conta ao Senhor desse ministério. Deve ser encarado como um ministério. O trabalho de casa, o trabalho na família, o trabalho na igreja, o trabalho secular. É um ministério. Porque você é um ministro. Amém. Lá de cá está mais rápido. Você é um ministro, irmão. Amém. Amém ou não? Agora, literalmente fica claro para o nosso coração que quem quiser ter dinheiro honesto precisa trabalhar honestamente. Amém. Amém. E é isso que eu quero falar aqui com você hoje à noite, sobre esse trabalho honesto, que me edificou, me ajuda a consertar pontos na minha própria vida e, quem sabe, ajuda a consertar pontos na vida de cada um aqui também, em nome do Senhor. Amém? Eu queria te falar algumas orientações bíblicas que o apóstolo Paulo deu sobre o trabalho honesto. Orientações apostólicas sobre o trabalho honesto. Não precisa anotar, não, por favor. É somente para você estar comigo. Eu nem vou dizer o texto. Eu nem vou parar nos textos, porque não é o coração da minha mensagem. Só vou dizer para você qual é a orientação que o apóstolo Paulo deu. Apóstolo Paulo, um homem de Deus que escreveu um texto da Bíblia, nos deu orientações bíblicas. Eu alistei 11 delas. Aleluia. Se você quiser fazer um trabalho honesto, número 1, você precisa ser piedoso. Piedoso é alguém que valoriza a opinião de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ser piedoso. Número 2, se você quiser fazer um trabalho honesto, você precisa não repreender os que nasceram primeiro que você. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: não repreenda os idosos, antes anime-os com palavras. Aleluia. Achei forte o texto, porque o apóstolo Paulo está nos desestimulando ou nos desmotivando a querer repreender pessoas que nasceram primeiro que nós. Vamos, bota no nome de alguém e diga para ele: é com você essa palavra. Ajuda esse irmão, vamos lá. Irmão, toda vez que você for repreender alguém que nasceu primeiro que você, o apóstolo Paulo nos orientou que para poder termos um trabalho honesto, nós deveríamos não repreender os mais velhos, mas trazer sobre eles uma palavra que pudesse animá-los. Ao invés de repreender, você anima eles. Talvez coloque o que é que você pensa, o que é que o senhor acha, e etc. Veja o que a Bíblia diz. Mais do que você chegar lá e dar uma palavra dura para quem nascer primeiro, porque isso se transforma numa desonra. Nos ajuda, Jesus. Vou rápido. Número 3, tem coisas que a gente não entende hoje, daqui a alguns anos a gente vai entender. Número 3, quando você for repreender alguém mais moço que você, ou no mesmo nível de idade que você, não repreenda com dureza, repreenda com pureza e sinceridade. Com pureza e sinceridade, com lealdade, com fidelidade, guardando as costas. Você quer fazer um trabalho honesto? Repreenda as pessoas que elas entendam que você está fazendo por amor, para edificar a vida delas.
Glória a Deus. Toda vez que alguém é repreendido e não entende que quem repreendeu está fazendo por amor para edificar sua vida, vai gerar uma contenda. Misericórdia. Balance a mão. Vocês estão me olhando hoje? Balance a mão. Aí. Vou ficar desse lado mesmo. Que está a irmã Lúcia aqui, sempre me animando. Quando você repreender alguém mais jovem, é lógico que quando você repreende alguém, às vezes pode até sangrar. Pode ou não pode? Mas Provérbios 27:6 diz que é melhor a ferida feita por quem te ama do que os beijos de quem te odeia. Quem repreende alguém que nasceu depois que você, ou no mesmo nível que você, repreenda com amor, repreenda com lealdade, repreenda demonstrando: eu estou te falando isso porque quero te ver crescer, quero te ver fluir, quero te ver avançar, quero te ver ir para frente, quero te ver multiplicar financeiramente, para você pagar pizza todo final de semana para mim, para você me abençoar. Eu quero te ver. Quando essa pessoa que está sendo repreendida sente que essa repreensão está sendo com amor para crescimento, ela se curva e se conserta. Uma lição para nós aqui, discipuladores. Aqui está uma lição para nós, discipuladores. Queremos fazer um trabalho honesto e às vezes não entendemos por que não está chegando os recursos financeiros. É porque às vezes, número 1, estamos repreendendo gente que nasceu primeiro que nós. E o Senhor não nos autorizou a repreender os mais velhos. Nos ajudar, Senhor. Número 2, às vezes estamos repreendendo gente que nasceu depois que nós. E não estamos demonstrando que estamos fazendo isso por amor, que queremos ver o crescer. Irmãos, o profeta João Batista dizia: raça de víboras, seus vermes, seus raça de víboras, seus cobras, seus serpentes. Era assim que ele tratava a igreja que ele pastoreava. E o povo ia para a igreja. Você teria coragem de ir num culto, chegar no culto e o pastor fala: e aí, seu raça de víbora, sua serpente venenosa? Você voltaria? Não, dificilmente. Mas João Batista falava isso e o povo voltava. Então isso me dá a entender que ele falava com amor. Sim ou não? Falava com amor. Dizia uma verdade, mas quem recebia essa verdade, recebia no sentido de: alguém quer me construir, está querendo construir na minha vida, está querendo me edificar. Vamos, ajuda esse irmão do seu lado e falar: essa palavra realmente é para você, em nome do Senhor. Vamos lá, ajuda esse irmão aí. Vou começar a falar do lado de cá, que a minha sobrinha está animada também, graças a Deus. Número 4, outra orientação que eu posso, isso está tudo em Timóteo, tá? Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6, isso está tudo lá. Outra orientação do apóstolo Paulo é o seguinte: se você quiser desenvolver um trabalho honesto, outra orientação é: obtenha testemunho dos de fora. Porque lá onde você trabalha, os teus amigos conhecem se você está fazendo trabalho honesto ou não. Porque os clientes que você tem sabem se você faz um trabalho honesto ou não. Eu estou decidido em ver essa igreja enriquecer e prosperar. É por isso que eu resolvi mergulhar na palavra de Deus para descobrir coisas poderosas. Não é? Testemunho dos de fora. 5. Não seja orgulhoso. Gente orgulhosa não prospera. Gente orgulhosa não avança. Vou voltar a repetir: a maior marca do orgulhoso não é a agressão, porque às vezes você pensa que o orgulhoso ele é agressivo. Puxa, nem sempre o agressivo é tão orgulhoso. Às vezes tem um irmãozinho com a cabecinha assim, ó, tortinha, extremamente orgulhoso. Porque a maior marca do orgulhoso é a incapacidade de se submeter a alguém acima dele. Ser orgulhoso nunca diz sim senhor para ninguém, nunca se curva para ninguém, nunca obedece a ninguém, nunca dá a mão à palmatória para ninguém. Ele nunca está errado. Sempre ele tem razão. E toda vez que você fecha ele em uma situação, ele fala: é errado mesmo, mas... É ou não é? O orgulhoso nunca diz: não, realmente eu preciso me consertar. Sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Põe a mão em alguém e fala: elimina os mais da tua vida, irmão, em nome de Jesus. Vamos lá, ajuda esse irmão. 6. Eu tenho que correr. 6. Sexta orientação: não deposite esperança na instabilidade da riqueza.
7. Pratique o bem. 8. Seja rico de trabalho honesto. Tem um montão de rico por aí que não é de trabalho honesto. Mas um dia a casa cai. É diferente a prosperidade de Deus e a prosperidade do mundo, porque a prosperidade do diabo também vai. O cara pode dormir hoje sem zerado e amanhecer amanhã milionário. A prosperidade de Deus é de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Mas alguém que recebe uma prosperidade que não veio do Senhor pode hoje dormir muito milionário e amanhã amanhecer devendo a Deus e o planeta. Mas quem está na prosperidade de Deus, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, ele nunca cai, ele sempre está crescendo, o Senhor está sempre lhe prosperando, Deus está sempre fazendo coisa tremenda. Glória em glória, fé em fé, vitória em vitória, e assim será a tua vida, assim será a nossa vida. De glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Assim será. Não coloque a sua esperança em instabilidade na riqueza. Pratique o bem, seja rico de trabalho honesto, seja generoso em dar. Aleluia. Não tenha medo de dar. Seja generoso em dar para o reino de Deus. Seja pronto para repartir. E acumule tesouros. Faça reservas financeiras. Se eu lhe fizesse a seguinte pergunta, se você não, se alguém que você conhece, vou colocar você nisso não. Se alguém que você conhece fosse mandado embora da empresa que trabalha amanhã, quantos dias ele conseguiria ficar sem trabalhar? Vou melhorar minha pergunta. Se ele é mandado embora amanhã, quantos dias ele garante a manutenção da família dele sem ter que achar outro emprego? Por causa do seguro, né? Considere que não tem seguro. Quantos dias ele garantiria o sustento da sua família sem ter que achar um novo trabalho? 3 dias. 30 dias. Sabe por quê? Porque a maioria dos brasileiros, não vocês, a maioria dos brasileiros não cumpre essa orientação apostólica. Acumular tesouro, fazer reserva financeira. Não faz reserva. E é por isso que não consegue, de hipótese alguma, manter a família por um tempo maior. Olha a cara que seu irmão fez agora. Meu Deus, olha a cara desse irmão. Misericórdia. Dá uma olhada. Misericórdia. Olha a cara desse irmão aí. Quando já foram numa empresa procurar um trabalho? Amém. Você sabia de uma coisa? Sabe quem são os melhores trabalhadores do mundo? Sabe quem são? Vocês nunca ouviram ali as reportagens dos melhores trabalhadores do mundo? Os caras que mais produzem, os caras que mais trabalham? Quem são? Quem? Grita aí, mano. Quem é? Quem? Japoneses? Não são japoneses. Chineses? Não. Americanos? Tampouco. Quando você vem na Bíblia descobrir um negócio, quer que eu te conte? Lá de cá, porque lá de cá está muito desanimado. Quer que eu conte aqui, irmãos? Os melhores trabalhadores do mundo são os discípulos de Jesus. Aleluia! Vou dar uma dica para vocês agora. Vou dar uma dica, eu anotei esse negócio aqui. Vou dar uma dica para vocês que vão ter empresas. Amém. E vou dar uma dica para vocês que vão entrar talvez numa empresa muito milionária. Já ouviu aquelas perguntas que faz na empresa? Por que nossa empresa deveria demitir você? Quando já viu essa pergunta? Quando já escreveram alguma coisa ali? Você fala, por que admitir? Por que? Por que admitir? Por que não admitir? Admite porque eu preciso pagar as contas no final do mês. Por que você seria bom para essa empresa? Já viu essas perguntas? Pois a Bíblia nos responde uma série de coisas. E eu anotei aqui, acho que 11. Quando uma empresa lhe perguntar por que nós deveríamos admitir você, olhe esses pontos. Eu não vou parar neles, tá? Mas eu vou citar esses pontos aqui. E outra coisa, quando você estiver procurando um funcionário, procure esses pontos em um funcionário. Número 1,
Quando alguém lhe pergunta, por que essa empresa deveria contratar você? Você responda, porque eu priorizo a unidade e a comunhão entre amigos. Número 2, porque eu tenho espírito pioneiro. Alô? Número 3, porque eu sou uma pessoa organizada. Número 4, porque eu não tenho vícios. Pelo menos um acertamos. Número 5, porque eu vou orar pela empresa, pelo dono, pelo gerente, pelo supervisor, pelos funcionários, por mais clientes. Por que essa empresa deveria contratar você? Que número que eu estou? 6, porque eu sou financeiramente honesto. Amém. E não aceito suborno, não aceito caixa 2, não aceito por debaixo dos panos, não aceito molhar minha mão. Eu sou financeiramente honesto. 7. 8. Porque eu pratico princípios de honra ao próximo. Eu respeito o próximo. Será que um chefe queria contratar uma pessoa assim? O que é que você acha? 9. Porque eu sou alguém de fácil reconciliação. Aleluia. Achei tudo na Bíblia. 11. É isso? Sei lá onde eu estou mais. 10. Porque eu estou sempre, ou estarei sempre disposto a servir. Por que essa empresa deveria contratar você? Porque eu sou guiado por caráter cristão. Aleluia. Agora é 11, né? Por que essa empresa deveria te contratar? Porque eu estou aberto para aprender e ensinar sempre. Não, chegou, acabou, é só isso. Número 1. Você viu que só teve glória a Deus num só nos vícios. Os outros todo mundo. Só na hora dos vícios, glória a Deus, só porque também esse misericórdia. Quando você for o empresário quando você começar a sua empresa milionária e começar a fazer aquele currículozinho, faça bem grande essa pergunta: por que essa empresa deveria contratar você? E você fica procurando nos cooperadores idôneos essas características. Porque eu priorizo a unidade e comunhão entre amigos, porque eu tenho espírito pioneiro, porque eu sou organizado, porque eu não tenho vícios, porque eu oro pela empresa, porque eu sou financeiramente honesto, porque eu pratico o princípio de honra ao próximo, porque eu sou alguém de fácil reconciliação, porque eu estou sempre ou estarei sempre disposto a servir, porque eu sou guiado por caráter cristão e porque eu tenho abertura para aprender e ensinar sempre. Me respondam vocês que são os futuros empresários milionários. A sua empresa contrataria alguém assim ou não? Sim ou não? Mas a grande verdade é que a maioria dos crentes não tem essas características. Mas essas devem ser características dos discípulos de Jesus. Essa deve ser, irmãos, vamos percorrer elas. Depois, se vocês não pegaram, me fala que eu passo um e-mail, a gente se fala. Mas vamos percorrê-las. Vamos caminhar sobre elas. Vamos percorrer essas características em nome do Senhor. Vamos, balance a sua mão e diga para o irmão do seu lado como se estivesse contratando ele. Por que essa empresa deveria contratar você? Vamos lá, acho que esse irmão aí. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Deus é bom, irmãos? Sabe, irmãos, tipo de gente assim, crente, quando um patrão, quando uma empresa recebe alguém assim, esse patrão vai terminar se convertendo. Eu conheço um rapaz,
não somente um, conheço mais que um, uma empresa bem próxima aqui a nós, está há 20 anos na empresa. Bom, com essa característica toda, ele já deveria ter ido embora, mas tudo bem, eu quero dizer que ele é realmente alguém que desenvolveu algumas características interessantes para estar ali, para estar servindo ali. Tá? E é por isso que ele é contratado. Vocês sabem por que tem um montão de gente que não está trabalhando e não consegue se qualificar? Falta alguma dessas características. Você sabia que tem crente que dá cano na empresa? Não vocês aqui, alguns aí, sabia disso? Sabia que vai doar sangue sem ser necessário? Tá? Passa sabonete no olho. Passar sabonete no olho? Pra quê? Conjuntivite. Você sabia que alguns crentes... Irmão, e são crentes, hein? E são crentes. Dizem que são crentes. Falar mal do chefe, se junta na rodinha para falar mal do patrão, se junta na rodinha para falar mal do gerente. Amém ou não, irmãos? Não é? Alguns fazem isso. Como vão prosperar se a Bíblia diz que o trabalho que Deus te dá é um ministério e que nós não podemos falar mal das autoridades superiores? Diz a Bíblia. Não é? Então, irmãos, aqui está um segredo para nós, mais uma vez, um princípio, uma lei. O reino de Deus é pautado em leis. Eu tenho que me meter em leis. Quando eu me meto em leis, as leis não foram feitas para os justos. As leis foram feitas para os injustos. Louvado seja Deus. É verdade ou não é? Cadê os advogados? Lei é feita para gente injusta. Lei não é feita para justo. Então, quando eu me meto debaixo da lei, eu prospero. No reino de Deus tem leis. E uma das leis para ter muito recurso financeiro é trabalhar honestamente. Isso é um recurso, isso é um princípio, isso é uma lei. Eu disse a vocês sobre o ciclo da restauração do trabalho honesto. Quantos lembram disso? Eu queria mostrar para vocês isso na Bíblia. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo de número 2. No versículo de número... Eu vou ler do versículo 4 ao 25, não vou ler de uma vez só, vou ler versículo por versículo e dizendo para vocês sobre o ciclo. Se você quiser aí nas suas anotações, faz assim, ó, uma aliança, ou faz um círculo, para você poder alistar ao redor desse ciclo 7 pontos interessantes. Está aí na Bíblia sobre o ciclo da restauração do trabalho honesto. Se você quiser... É assim que eu faria se tivesse aqui o Tata Show. Ele vai estar aí de volta, fica tranquilo. Alguém precisava mais que a gente levou e Deus realmente o abençoe. Quero vê-lo aqui sendo meu operador idôneo. Aleluia. Amém? Assim será em nome do Senhor. Irmãos, a grande verdade para concluir dizer a vocês é que temos que repreender o espírito de preguiça. Aleluia. Eu não estou falando mal de você, não. Eu realmente estou precisando, quero me corrigir a cada dia. Esses dias eu acordei pensando, se todo dia você fizer a mesma coisa que você faz e que nunca te prosperou, e continuar fazendo a mesma coisa que você faz e nunca te prosperou, você nunca prospera. Se eu acordo todo dia fazendo as mesmas coisas que eu fiz e essas mesmas coisas não me prosperam e eu continuo fazendo as mesmas coisas e ela nunca prospera, então eu também nunca prospero. Se eu quiser prosperar, eu teria que fazer coisas que eu não estou fazendo hoje. Vou falar para o lado de cá. Aleluia. Sim ou não? Amém. Tenho que fazer coisas que eu não estou fazendo hoje. Não é? Então, preciso de algumas coisas, eu preciso priorizar algumas coisas, preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Não é? E colocar Deus em primeiro lugar na minha vida tem que ser na primeira hora do dia. Amém. Primeira hora do dia. Irmãos, eu também trabalhei no secular. E também acordava às 3h40 da manhã. E ainda assim, eu e a Inês, a gente arrumava um tempinho, às vezes, para a gente orar, para a gente estar junto, pelo menos antes de sair. 5 minutos, 10 minutos antes de sair. Eu lembro que uma vez eu saí, estava uma chuva, uma tromba d'água. Eu saí dali da rua, de casa, e eu não queria dar aquela volta, porque ali na 6F onde a gente mora,
Saía na rua, aí tinha que dar uma volta pelo asfalto para chegar no ponto de ônibus. E tinha um caminhozinho de terra bem na frente. 3 minutos eu estava no ponto de ônibus. Mas estava uma chuva, naquele dia eu acho que eu levei meio minuto, eu já estava no ponto. Eu escorreguei lá de cima e escorreguei e fui. Bom, quando eu cheguei lá embaixo, eu não tinha como ir trabalhar. Tá? Porque estava de lama, eu queria ficar me segurando, ai, a marmita voando, ai, glória a Deus, oh, bendito é o Senhor, e a capim tudo molhado. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Quando eu cheguei lá que eu peguei e consegui reunir todas as marmitas, foi Inês, mas a marmita era maravilhosa. Não levava, né? Obrigado. Só para descontrair um pouco. Quando eu consegui, que eu dei uma olhada, era impossível, tive que voltar. O ônibus saía daqui a 3 minutos. E era o ônibus que eu precisava pegar, senão eu chegava atrasado. Eu voltei rápido em casa, bati, chovei a porta. O que foi nada que eu trocar de calça? Botei uma calça doida lá, não sei nem se estava no avesso ou no direito. E fui correndo para pegar o ônibus aqui em cima, porque enquanto ele sai do ponto, ele dá uma volta e sobe. Falei, eu vou pegar ele lá em cima, né? Aí bem, tchau. Peguei o ônibus. Mas sempre eu tive um tempinho para colocar Deus em primeiro lugar. Sempre eu tive um tempo. E eu nem sabia dessas revelações, mas eu tinha um tempo para colocar Deus, 10 minutos, 30 minutos, algum tempo antes de trabalhar, para dizer, Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Eu vou te colocar como primeiro na minha vida. Amém? Quando o Senhor me disse para parar com o secular e vir trabalhar no reino de Deus, eu achei que trabalhar no reino de Deus eu tinha que ser vagabundo. Desocupado. Acordava 3h40 da manhã no secular. Mas agora estou com Deus, agora eu trabalho na firma de Deus. Vou acordar 3 para o meio-dia. Agora, olha Deus, bendito é o Senhor. Não, essa não é a ideia. Então um dia o Senhor me chacoalha com esse negócio. Mas lá na minha casa a gente foi muito bom de cama sempre, eu e minhas irmãs. É verdade. A gente gostava de cama, de dormir, que maravilha, que delícia. Se estiver chovendo então, é Deus na terra e no céu e tudo mais. Mas um dia o Senhor me chacoalha e fala, não é assim que acontece. Você trabalhava e acordava que horas para ir secular? E por incrível que pareça, esses dias eu fiquei pensando, e não é que o povo acha que o pastor é tudo vagabundo mesmo? É verdade ou não é? Tem irmãos que ligam na minha casa 8 da manhã e falam, acordei o Senhor? Alguns não me ligam às 9h30 da manhã, porque dizem, poxa, eu não liguei porque era muito cedo. Eu falo, que horas que você estava pensando em ligar? Era 9h30 ainda. Por quê? E esses dias foi o Espírito Santo me ministrando. Porque de alguma maneira parece que eu fui dando aquela impressão de que a gente tem que descansar bastante. Dormir bastante, descansar bastante. Então o irmão me liga depois das 2 da tarde. Pelo amor de Deus, porque antes disso é arriscado a gente estar na eternidade. Mas não é assim o ministério pastoral, não é assim o chamado de Deus para nós, porque no secular não é assim. Aleluia! Estou falando de mim para vocês, irmãos, por uma correção que o Senhor teve que ministrar no meu coração, para repreender isso da nossa vida. Eu já acordei 5h30 da manhã. Passei 12 horas em jejum para ministrar vocês aqui. Ministrando, trancadão diante do Senhor. Glória a Deus. Não é? Para tirar essa ideia, não é? De que a gente não trabalha, não é verdade. Trabalhamos e muito, e vai piorar depois do final de semana que vem agora. Precisamos buscar, irmãos, não somente buscar empregos, porque emprego é diferente de trabalho. Nós precisamos desenvolver uma carreira, nós precisamos... O apóstolo escultor disse essa frase, eu achei tão poderosa, ao invés de você procurar um emprego, desenvolva uma carreira. Desenvolver uma carreira é tremendo, porque se alguém fica só procurando emprego, hoje ele é auxiliar do carimbador, amanhã é auxiliar do carimbador, amanhã ele é o carimbador, amanhã, depois de amanhã, ele fica o tempo inteiro buscando um emprego só para garantir alguma coisa. Não, construa uma carreira. Construa uma carreira. Busque isso. Deixarmos o mercenarismo, os mercenários trabalham somente por dinheiro. É por isso que muitas empresas não contratam. Por que você quer trabalhar aqui? Porque o salário é bom.
É por isso que a gente não vai contratar você. Está na cara que você é um mercenário. Você só veio aqui por causa do salário. Você não está disposto a se entregar por isso. Quantos estão aqui, irmão? Levanta sua mão aí. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Precisamos parar de viver às custas dos outros. Não é? Deixar de ser o cunhado, o genro, a nora. Deixar de ser, irmão. Qualquer coisa, eu tenho um cunhadão. E aí? Quando alguns crentes que eu conheço, não, aqui nessa igreja não tem, não, se tivesse eu denunciava mesmo. Mas alguns crentes que eu conheço, quando liga para casa dos parentes, o parente já sabe. Quanto você quer? Está querendo algum emprestado? Não, era só uma colherzinha de açúcar. Era só um punhadinho de sal. Era só um saquinho de farofa ou de fubá para fazer um cuscuz. Aí, irmão, pelo amor de Jesus, precisamos parar com esse negócio. Teremos que ir para frente. Eu estou falando porque tem muita gente me assistindo aí agora e Deus está ministrando gente na internet agora. Precisa mudar o princípio. Restaurar o trabalho honesto. Amém ou não? Agora, quando você estiver no trabalho milionário da sua vida, não bote sua confiança nele. Coloque a sua confiança no Senhor. No Senhor que é poderoso, no Senhor que é tremendo. Amém ou não? O Senhor sempre vai ajudar quem levanta mais cedo. Amém. Capítulo de número 2 de Gênesis. E o versículo de número 4. Vem comigo, vou te falar agora de 7 pontos. Capítulo de número 2, versículo de número 4. Aí está o que eu chamei de ciclo da restauração do trabalho honesto. Você quer ter um trabalho honesto? Está aí. Capítulo 2, versículo 4. Aqui está a minha mensagem. Sorrindo como mestre hoje. Nada de alvoroço. Somente para dar lições mesmo. Capítulo 2, versículo 4. Quantos acharam? Aí está o primeiro princípio dentro do ciclo. Creia na soberania de Deus. Vou falar para o lado de cá agora. Só tem amém aqui. E o Nenê também me ajudando a dizer glória a Deus e aleluia. Vamos lá, irmãos. Se você quer desenvolver um trabalho honesto, número 1 dentro desse ciclo, creia na soberania de Deus. Creia que Deus que fez céus e terra, e mar, e tudo que há, vai mudar a história financeira. Creia que o Deus que é soberano, está acima de tudo, está acima de todos, e não olha para cima, só olha para baixo, porque Ele é maior que todo mundo, está acima de todos. Creia que Ele é soberano, e que a soberania dele vai honrar você nesse trabalho honesto. Aleluia! Número 2, dentro desse ciclo de restauração do trabalho honesto. Número 2, versículo de número 7. Desenvolva o caráter de Cristo. Se você quiser restaurar o trabalho honesto, e é esse trabalho que vai gerar a recompensa de Deus sobre você. Recompensa essa que Ele vai suprir a necessidade principal da sua vida, assim como foi com Adão. Desenvolva o caráter de Cristo. Não ande de acordo com o conselho de ímpio. Salmo 1. Ímpio pode ser especialista, mas não é cheio do fogo. Ímpio pode ser formado PhD, PQD e PPP. Tem isso, né? Não tem, né? Pode ser o que for, mas ele não tem fogo do Espírito Santo. Não queira conselho de ímpios. Mas vale o conselho da irmãzinha que não sabe nem falar o ó. Aliás, o ó sabe que ela toma café numa xícara. Mas vale o conselho dessa irmãzinha cheia do fogo do Espírito do que um tremendo especialista que não serve a Deus. Ela vai falar de acordo com a palavra, vai falar de acordo com o princípio do Senhor. Desenvolva o caráter de Cristo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem fica em rodinha de pecador. Aleluia! Rodinha de pecador só sai o que não presta, irmão. Elas rodinhas na hora do almoço, ó, na empresa, só sai conversa mole, só sai fofoca, mentira, só sai roubo. Nós somos crentes e servos de Deus, irmãos. Nós servimos ao Senhor, irmãos. Nós estamos na casa de Deus. Você vai ser aquele que não vai participar de rodinha.
E se tiver rodinha e você chegar nela, você vai acabar com a rodinha. Porque a tua conversa é conversa sadia, é conversa cheia da unção, é conversa da palavra de Deus. Caráter de Cristo, irmão. Caráter de Cristo. Precisamos desenvolver esse caráter de Cristo. Não é? Livro de Mateus, capítulo 5, depois vocês lerem em casa, versículo 3 em diante, fala das bem-aventuranças. Aquilo é caráter, bem-aventuranças. E Gálatas, capítulo 5, que fala do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Não é? Mansidão e domínio próprio, isso vai nos ajudar a ter caráter de Cristo. Eu vou rápido no ciclo da restauração do trabalho honesto. Quer ter um trabalho honesto a partir de hoje? Deixa eu ver quem respondeu primeiro. Vou fazer outro teste. Quer ter um trabalho honesto a partir de hoje? Número 1, creia na soberania de Deus. Porque às vezes você está fazendo um trabalho que não está sendo valorizado e você fala, puxa, eu estou dando tudo de mim aqui e etc. Creia que Deus vai te honrar. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. E o Senhor que é soberano vai te honrar. Número 2, se envolva o caráter de Cristo. Número 3, dentro desse ciclo, deixe Deus colocar você no trabalho que tiver no coração dele. No coração dele. Lembre que a Bíblia disse que Deus fez o jardim e Deus colocou o homem dentro do jardim. Não foi Adão que saiu procurando um jardim e correu atrás do jardim. Irmãos, vocês estão comigo ou não? Foi Deus que colocou o homem lá dentro. O princípio aqui é muito forte, irmão. Deixa Deus colocar você no trabalho que está no coração dele. Não é? Eu vi alguém, não sei de onde eu vi isso, não sei se eu vi aqui também, alguém que disse que nunca procurou um trabalho, mas todo o trabalho que veio na sua mão, ele fez com excelência. Glória a Deus. Nunca procurou um trabalho, mas todo o trabalho que veio na sua mão, ele fez com excelência. Gente de negócio nem sempre procura o negócio A ou B, mas todo o negócio que vem na minha mão, vou fazer com excelência. Vou fazer com esse princípio, restaurando esse trabalho honesto na minha vida, crendo na soberania de Deus, se envolvendo no caráter do Senhor e sabendo que eu estou no trabalho que Ele me colocou. Irmão, se você tem convicção de que está dentro do trabalho que Deus colocou você, não tenha dúvida, você vai prosperar. Deus vai te enriquecer, Deus vai botar recurso na tua vida. Se você está convicto disso, se você não está convicto, vai orar por convicção. Vai orar por convicção. Os que estão aqui fazendo curso, vai fazer curso e precisa fazer cursos, faculdades, etc. Busca a direção de Deus para fazer o curso que está no coração de Deus. Senão você vai ter só mais um diploma em casa. Belo diploma. Faz o que é com isso? Não sei, no meio do caminho. Não. Ora a Deus, fala, Senhor, o que está no teu coração? Filho, faz engenharia. Puxa, Senhor, eu queria fazer mecânica. Não, faz engenharia. Acabou. Deus, o que está no teu coração? Precisamos ter essa sensibilidade. Que Deus nos dê isso, irmãos. Eu estou orando por isso com os meus filhos biológicos, os primogênitos. Que Deus nos dê essa habilidade de descobrir qual é o curso do coração dele para os nossos filhos. Para nós que vamos fazer. Senão, irmãos, o filho do apóstolo Rony Chaves está fazendo um curso porque a mãe tinha um sonho. E estava lá, e naquele curso, um dia o apóstolo chama ela e fala, meu bem, nós precisamos ouvir qual é o coração de Deus para ele. Senão ele vai terminar um curso para matar a tua vontade e vai te dar um diploma para satisfazer o teu ego. Mas ele não vai desenvolver isso. E quantas pessoas que você já viu nessa terra que começou um curso no meio do caminho, irmãos? Parou, saiu. Não que isso seja um problema tão grave. O que eu estou lhe dizendo é que melhor do que passar esse tempo perdendo ou investindo, seria melhor entrar direto num curso que está no coração de Deus. O que é que você acha melhor? Sim ou não? Então vamos lá, coloque a mão no ombro de alguém e diga para ele, creia na soberania de Deus. Grite na orelha dele, desenvolva o caráter de Cristo. Número 3, deixe Deus colocar você no trabalho que tiver no coração dele. Fala isso para esse irmão. Amém ou não? Isso vai envolver cursos que estão no coração de Deus, capacitação que está no coração de Deus, e etc, etc, etc. Número 4, dentro desse ciclo, tenha uma vida disciplinada. Foi o Senhor que falou lá para Adão, não foi? No seu capítulo de número 2, ele disse, de toda árvore do jardim coma livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer.
A responsabilidade por disciplinar a sua vida é sua. A responsabilidade por organizar a sua vida é sua. Ministramos isso aqui há algumas, acho que 3 semanas atrás, se não me engano. Organizar nossa própria vida. Precisamos disso, irmãos. Comece com a gaveta de meias. Aleluia. Glória a Deus. Amém ou não? Amém. Começa com a gaveta de talheres. Tem gaveta de talheres por aí afora. Note vocês, tudo misturado. Garfo, faca, colher, garfo, tudo. O que é isso aqui? Balança aí o que você acha. Quero uma faca. Joga pra cima. Dá uma chacoalhejada, o que você acha? Tudo bagunçado, ninguém sabe onde é nada, ninguém viu onde é nada. Meia branca com meia preta, meia de bolinha com meia azul, meia... misericórdia. Roupa masculina com roupa feminina, tá tudo misturado. Vira e mexe, alguém põe a roupa errada e vem para ele, coloquei errado. Rapaz, pelo amor de Deus, negócio sério. Cuidar da própria vida, ter uma vida disciplinada. Olha, eu não estou falando só para vocês, estou falando para mim. Isso aqui para mim foi uma revelação do Senhor me dando para eu começar a curar também a minha própria vida. Quero fazer um trabalho honesto. Quero restaurar esse ciclo de restauração do trabalho honesto também na minha vida. 5. Estou repetindo para você não esquecer, tá? Creia na soberania de Deus, desenvolva o caráter de Cristo, deixe Deus colocar você no trabalho que tiver no coração dele, tenha uma vida disciplinada, cuide da sua própria vida. Antes de eu repetir o 5º, eu quero que você diga alguma coisa para alguém perto de você. Diga para ele, vá cuidar da sua vida. Vamos lá, diga para você, irmão. Vamos lá. Sorrindo, sorrindo, sorrindo. Vá cuidar da sua vida. Vamos sorrindo. 5 princípios dentro do ciclo da restauração do trabalho honesto. Semear e colher. Versículo de número 17. Porque tudo que o homem semear, o homem também colherá. Mas o Senhor disse para Adão, se você comer dessa árvore, certamente morrerás. Então, irmãos, se queremos desenvolver um trabalho honesto, nós precisamos aplicar o princípio de semear, de plantar. Não estou falando só de dinheiro, não. Plantar boas amizades, plantar boas palavras, plantar simpatia. Tem gente antipático, até no nome, antipático. Não é? Simpatia. Diz a Bíblia em Atos que a igreja crescia por causa da simpatia do povo. Existia simpatia da igreja com os vizinhos. E a igreja era multiplicada diariamente. Não é? Plantar simpatia, plantar. Vamos lá, plante uma simpatia. Alguém perto de você, faz um teste aí, faz um exercício aí. Vamos lá, como é que planta simpatia? Como é que faz para ser simpático? Pelo menos um pequeno sorriso para mostrar o siso, se é que você tem esse siso ainda. Pelo menos um pequeno sorriso já planta uma simpatia. Não esqueçamos, irmãos, que é uma lei. Toda ação gera uma reação. Não tenha dúvida. É uma lei. Então isso é preciso colocar dentro de um trabalho honesto. Número 6. Individualize para desenvolver financeiramente. Eu já falei disso aqui hoje para vocês. A Bíblia Sagrada diz que Deus traz para Adão animais e ele começou a individualizar cada um. Colocou nome em cada um. Isso nos ajuda a entender que precisamos de um organograma. Se você tem dificuldade com o organograma, procure alguém experiente nisso para te ajudar com o organograma. Quem é o dono, quem é o gerente, quem é o supervisor, quem é os funcionários, quem são os clientes. Precisamos, nem que seja um organograma muito simples, mas precisamos. Eu já tive muita raiva de organograma na minha vida. Mas não tem outro jeito. Se queremos fazer um trabalho honesto, temos que estabelecer pelo menos um pequeno organograma. Quem é o líder, quem é fulano, quem é ciclano, etc. Alguma coisa simples, mas precisamos. Organização muito simples, mas isso precisa ficar claro. E 7. Dentro desse ciclo, 7. Seja uma pessoa de aliança. Amém ou não? Seja uma pessoa de aliança. Busque em Deus auxiliadores e cooperadores idôneos. Busque gente de idoneidade. Busque gente também de aliança.
Porque gente de aliança que trabalha na empresa milionária que Deus vai te dar, são pessoas que merecem trabalhar com você. Amém ou não? Amém. Quantos aqui vão começar um negócio poderoso? Amém. Quantos aqui já começaram? Ô glória, ó, para vocês que vão começar um negócio e já começaram, olha só, isso aqui foi Bíblia, tá, irmão? Gênesis capítulo 2. É um princípio, Deus estabelecendo aí um ciclo de restauração financeira, aliás, de restauração do trabalho honesto na vida de Adão. Se você vai começar um negócio tremendo, precisa crer na soberania de Deus. Precisa crer que apesar de começar um negócio que já tem gente no mercado, muito mais antigo que você no mercado, você precisa crer que o que vale não é o tempo de mercado. O que vale é o Deus que serve o dono desse negócio. O Deus que servimos é que determina as coisas. O Deus que servimos é que muda toda a história. Precisamos crer nisso. Precisamos desenvolver caráter. Irmãos, só porque você é o dono do negócio não significa que você agora tem férias todo final de semana, não. Só porque você é o dono do negócio significa que você não cumpre horários, não. Só porque você é o dono do negócio significa que você vai quando quer e volta quando você volta. Eu vi alguém falar, não, eu quero um negócio, vou falar o dia que eu quiser. Não funciona. Por quê? Porque o jumento só engorda debaixo do olho do dono. O jumento não, acho que é. Que bicho que é mesmo? Jumento também? Só engorda debaixo do olho do dono, é um ditado lá no Nordeste. Não adianta, você vai ter um negócio, você tem que estar lá. Você tem que desenvolver o caráter de Cristo nisso. O caráter de Cristo tem que estar assim. Quando sai. Não é? O trabalho que Deus vai colocar, o negócio que vocês vão colocar, para eu não ficar com nenhuma dúvida aqui, vai ser o negócio do coração dele para você. Não é o negócio que você pensou, não é a sua ideia. Ah, eu pensei isso desde quando era pequenininho. Não, esquece. Deus tem no coração dele negócios poderosos, onde vai te dizer para você entrar lá e você fazer o que está no coração dele. Amém ou não? Cuidar da própria vida, semear sempre para poder colher, estabelecer um organograma e ser uma pessoa de aliança. Amém ou não? Então, o que é um trabalho honesto? É um trabalho honroso. É um trabalho respeitoso. Isso é um trabalho honesto. E o Senhor disse que aqueles que me honram, eu também honrarei. Aquele que me respeita, eu também respeitarei. Se você coloca Deus em primeiro lugar, Deus te coloca em primeiro lugar. Se você separa o pior e entrega para Deus, quando você tiver alguma situação, Deus fala, vou esperar o resto para poder te dar. Se você vai na casa de Deus e entrega nada para Deus, Ele multiplica isso sobre a tua vida. Porque diz a Bíblia que tudo que o homem semear, certamente colherá. Se você colhe nada, você colhe nada, multiplicado. Que geralmente quando você planta uma semente, você não colhe só um fruto. E se ainda colhesse somente um fruto, dentro de um fruto tem mais que uma semente. Sim ou não? Mas se você não planta semente nenhuma, você vai colher isso pelo menos o dobro. Isso é muito forte para nós, irmãos. Isso é muito poderoso para o nosso coração. Então, trabalho honesto é um trabalho com honra. E para resumir esse trabalho com honra, número 1, é um trabalho que Deus mandou fazer. Está no coração dele. Não foi ideia minha, não foi porque eu vi alguém que deu certo. Não foi porque o irmão, puxa, que ideia legal. Não foi isso. Foi o trabalho que ele mandou fazer. Está no coração dele. Por isso eu vou prosperar. Eu não sei ainda se Deus quer que eu faça, mas alguns anos atrás eu tinha tanta vontade de gravar um LP. Na minha época era LP, o bolachão. E cheguei uma época que eu quis gravar até, nem que seja um compact disco. Compact disco era 2 músicas de um lado e 2 músicas do outro. Alguns lembram disso aqui, irmão? Vocês estão ali me olhando com cara de o que ele está falando? Tem alguns me olhando assim e falam, o que será que ele está dizendo? Eu não sou dessa época. Lógico que você é dessa época. Você não lembra não do LP, do compact disco? Glória a Deus. 2 musiquinhas de um lado e 2 musiquinhas do outro. Eu queria gravar aquele negócio.
Aqui eu falava, puxa vida. E aí eu comecei a querer gravar, sabe por quê? Porque eu vi alguns na minha época, isso é feio demais, está vendendo a beça. Então se eu gravar um meu, então, pelo amor, né? Ah, vou? Jesus, nunca deu certo esse negócio. Tá? O ano, sei lá que ano que passou, a gente gravou um CD aí, também não saiu da estante. E esses dias a gente estava lá em casa conversando, eu e os meninos. Tem uns grupos maravilhosos aí, etc. E parece que só quem compra são os parentes. Tem alguns parentes que compram só de dó mesmo. Falam, não presta, mas vamos ajudar o fulano. E outros grupos ou outros cantores gravam um negocinho feio, voz desafinada, que precisa até de ajuste lá na mixagem. Hã? Gravam feio, gravam horrível e estão vendendo no Brasil e fora do Brasil. Meu Deus do céu. Precisamos ouvir Deus, sim ou não? Qual é o trabalho que o Senhor tem no coração para me colocar dentro dele, para que eu possa desenvolver financeiramente e possa proteger minha família? O Senhor vai revelar isso aqui. O Senhor vai nos revelar isso. Quando Ele revelar isso, você não precisa ficar apontando para todos os lados. Ai meu Deus, eu estou vendendo pipoca. Amanhã, vai na luz. Amanhã, depois da manhã. Ai. E depois, irmãos, Ele vai dizer o que está no coração dele. Ponto final. Acabou. E eu vou me concentrar nisso. E isso vai ser uma carreira poderosa e maravilhosa em nome do Senhor. Amém ou não amém? Você lembra que eu ministrei a você 2 semanas atrás sobre a autoridade financeira. Autoridade financeira só tem quem se mete debaixo de autoridade. Então nós temos autoridade. Você sabe que hoje as pessoas estão buscando um discipulador, estão buscando um mentor, estão buscando um conselheiro, mas poucas pessoas estão buscando uma paternidade apostólica. E qual que é a diferença? Discipulador pode nos ajudar a fluir em Deus, claro, pode nos ajudar a princípios, é verdade, mas não é do discipulador e não é dos nossos mentores que vem herança. Herança vem de pai para filho. Verdade. Alô? A herança é transferida de pais para filhos. Como o Senhor me disse uma vez, só tem herança quem tem pai. É ou não é, Elizabeth? Só tem herança quem tem pai. Não é quem tem um discipulador, ou um mentor, ou um conselheiro, ou um grande amigo, um cara legal. Não, um cara legal, um mentor, não me traz herança. Mas quando eu tenho uma paternidade, eu tenho a herança de Deus para a minha vida. Eu não estou desconstruindo a ideia de você não ter um discipulador. Veja se eu me faço entender. Você precisa ter um discipulador. Você precisa ter aio, você precisa ter mentor, você e eu precisamos ter conselheiros. Mas não podemos esquecer que eles cumprem um certo papel, mas eles não cumprem o papel de transferir herança, porque transferência de herança é pela paternidade. Amém ou não amém? Também ele disse sobre vínculo na semana passada. E hoje eu estou lhe ministrando sobre trabalho honesto. Quantos podem balançar a mão para Jesus aqui? Quantos podem balançar a mão para ele e dizer glória a Deus? Aí? Que eu quero te levar encerrando para o texto de Ageu, capítulo 2. Porque eu quero usar esse texto como uma palavra profética para vocês que estão aqui, para vocês que estão na internet nos assistindo. Quero usar esse texto como uma palavra profética. Ageu, capítulo de número 2. Ageu é final do Antigo Testamento. Quando você chegar em Ageu, por favor, diga amém. E eu queria pedir a você para que se o irmão do seu lado não trouxe uma Bíblia hoje, geralmente crente carrega uma Bíblia. Se o irmão do seu lado não veio com a Bíblia, dê uma carona para ele. Para ele ler a Bíblia. Se você veio sem Bíblia, tenha a humildade de dizer, irmão, hoje eu vim sem Bíblia, me dar uma carona aí na sua, quero ler o que ele vai dizer agora. Ageu capítulo de número 2 e versículo de número 4. A primeira profecia está aí, eu quero declarar isso como uma palavra profética para o teu coração, para os que vão trabalhar honestamente a partir de hoje. Vamos falar para o lado de cá mesmo, para os que vão trabalhar honestamente a partir de hoje.
Os que vão crer em Deus, os que vão ter caráter de Cristo, os que vão estar trabalhando no coração, no trabalho do coração do Senhor, etc, etc, como eu disse aqui. Ageu capítulo 2, versículo 4 diz: ora, pois, ser forte. E aqui tira o nome Zorobabel e coloca o seu. Vamos, irmão? Agora, pois, ser forte. Se eu disser ser forte, você diz seu nome, por favor, tá? De novo. Agora, pois, ser forte. Quem está dizendo? Diz o Senhor. E ser forte. Diga seu nome outra vez. Filho, diga o nome do seu pai biológico. O sumo sacerdote. E tu, ó povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai. Por quê? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo de número 7. Não sei se você vai gostar do que vai ler agora. Se vai gostar, você vai dizer muito glória a Deus. Capítulo 2, versículo 7. Eu serei convosco nesse trabalho. E o versículo 7 ele diz: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória a tua casa, o meu trabalho, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a meu amor, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última safra será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar, neste trabalho, eu te darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Fique de pé aplaudindo ao Senhor, fique de pé. Fique de pé aplaudindo ao Senhor, fique de pé a Deus. Levante as suas mãos. Se alguma palavra que eu falei aqui tocou no meu coração, agradeça a Deus por essa palavra. Levante as suas mãos. Diga qual foi a palavra. Senhor, essa palavra tocou no meu coração. Eu quero realmente mudar. Eu quero realmente melhorar. Eu quero realmente... Vai dizendo a Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Qual área precisa de conserto? Qual área precisa ser transformada? Qual área precisa do toque do Espírito Santo? Fala com Deus. Fala com o Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Precisamos desenvolver trabalhos mais honestos na tua casa. Precisamos desenvolver trabalhos mais honestos no secular. Precisamos encarar o trabalho secular como um ministério que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor. Pai, nós oramos nessa noite de forma tremenda. Eleva o nível da fé do teu povo essa noite aqui. Eleva o nível da